Creepypastas que eu queria muito saber se são reais, mas eu tenho medo de testar. Parte 2. Como eu já disse, existem algumas creepypastas que a gente tem que jogar uma espécie de jogo para que elas aconteçam. E eu queria muito testar para saber se elas realmente acontecem. E hoje eu vou falar sobre uma chamada O Homem da Verdade. Para jogar esse jogo, você precisa novamente de amigos, só que dessa vez você precisa de 9 amigos, vocês precisam ser em 10. Você e seus amigos vão sentar em uma roda, cada um com o seu celular. Aí cada pessoa vai pegar o número da pessoa que tá do lado esquerdo dela. Aí todo mundo vai digitar o número da pessoa que tá à esquerda e vai ligar. A chamada de 9 pessoas vai cair na caixa postal, mas uma chamada vai ser atendida. A pessoa que tiver a chamada atendida no seu celular vai estar falando com o Homem da Verdade. Esse homem vai atender e vai perguntar para a pessoa qual pergunta que ela quer fazer para ele. Aí ela vai poder perguntar o que ela quiser para o Homem da Verdade. Então ela pode fazer uma pergunta sobre alguém ali da roda, ela pode fazer uma pergunta sobre o universo, sei lá, o que ela quiser. E o homem vai responder com total sinceridade. Independente da pergunta que ela fizer, ele vai responder com total sinceridade, verdade total. Até aí tudo bem, né? Ela vai saber um segredo, nossa, que legal. Só que agora vem a parte ruim. É claro que o homem não vai dar essa resposta de graça. Ele vai querer alguma coisa em troca. Em troca, o homem vai fazer uma pergunta também para essa pessoa. Obviamente, ele vai fazer uma pergunta sobre algo que a pessoa saiba. E a pessoa vai ser obrigada a responder ele com total sinceridade também. Se a pessoa não responder, desligar o celular, ou falar mentira, ou responder uma mentira, o homem vai levar um pedaço do corpo dessa pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa responder com uma mentira, daqui 3 dias ela vai sofrer um acidente de carro e vai perder a perna. Ou ela vai pegar uma doença e vai fazer com que o rim dela pare de funcionar. Enfim, ela vai perder ou vai parar de funcionar um pedaço do corpo dela. Mas se ela responder a verdade, tá tudo certo, ela vai ficar bem. Só que ela vai ter que responder ali na frente de todo mundo. Esse é o problema, eu acho. Então é isso, eu queria muito testar, queria muito fazer uma pergunta pra esse homem, mas eu não sei se eu ia querer responder e eu não sei se meu rim vale isso. Então, se alguém quiser testar, me fala se deu certo depois. Beijo. A minha colega de quarto é um pouco estranha. Ela sempre fica na frente da porta esperando eu chegar em casa, independente da hora que eu chegue. Além disso, eu nunca vi ela comendo, nem dormindo. Concordo que isso é bem assustador, mas não tenho condições de me mudar agora e preciso desse lugar para morar, mesmo que seja com ela. Por causa disso, passei a suportar esses comportamentos estranhos. Mas hoje, uma coisa ainda mais estranha aconteceu. Eu estava no meu quarto mexendo no celular quando percebi que tinha esquecido meu carregador no trabalho. Então fui até o quarto da minha colega para pedir um emprestado. Mas quando entrei lá, vi ela mexendo atrás de seu cabelo. Ela se levantou e ficou olhando em minha direção. Mas depois de ver aquilo, eu voltei correndo para o meu quarto. Eu sei que o que eu vou dizer agora vai parecer loucura, ou até mesmo impossível. Tanto que até eu mesma acho isso. Mas eu juro que eu vi um zíper atrás do pescoço dela. Creepypastas que eu queria muito saber se são reais, mas que eu tenho medo de testar. Parte 73. Lembrando que esse é aquele tipo de creepypasta que a gente precisa jogar uma espécie de jogo para que ela aconteça. E o nome dessa é o Ritual do Piano. Você precisa jogar esse jogo sozinho e você vai precisar de um piano. Precisa ser aqueles pianos grandões, sabe? Que tem pé e tudo mais, não pode ser um teclado. E esse piano tem que ter 88 teclas, sendo que 36 são pretas. Que na verdade é um piano completo normal. Além disso, você também vai precisar de um relógio. Você deve jogar esse jogo em uma noite de lua cheia, então com a ajuda de um calendário você vai ver lá qual vai ser a próxima lua cheia e vai programar que nesse dia você vai jogar esse jogo. E assim que essa noite chegar, você vai pegar o seu relógio e vai esperar até as 3 da manhã. E nesse horário você vai ir até o local que tem o piano, até a sala, a casa de alguém, não sei. O importante é que você vá completamente sozinho, só levando o seu relógio. Quando você chegar no local, você vai se sentar de frente para o piano e esperar até as 3h15 da manhã. Quando der exatamente esse horário, 3h15, você vai tocar todas as 36 teclas pretas do piano. Você pode tocar todas juntas se você conseguir, ou pode tocar uma de cada vez. O importante é que você tem 1 minuto para fazer isso, ou seja, quando for 3h16, você já tem que ter acabado.
Se você conseguiu completar a tarefa, você vai esperar até o som da última nota desaparecer completamente. O mais recomendado é que quando você toque essa última nota, ou se tocar todas de uma vez, você feche o olho e aguarde até que esse som pare de tocar. Você pode fazer de olho aberto também, mas eu acho que dá mais certo se você fechar o olho. Assim que o som da última tecla desaparecer, você vai abrir os olhos e olhar com atenção ao seu redor. Se nada tiver mudado, quer dizer que o ritual não deu certo. Você pode pegar suas coisas e tentar de novo outro dia. Mas se quando você olhar ao redor, você perceber que tem 2 portas a mais nas paredes do quarto que não estavam ali antes, quer dizer que deu certo. Essas 2 portas que você vai ver vão ser exatamente iguais e vão ser portais para outra dimensão. Só que é aí que tá a parte interessante. Uma das portas vai ser o paraíso e a outra vai ser o inferno. E sabendo disso, assim que essas portas aparecerem, você vai ter que escolher uma para passar. Você não vai saber qual que é qual, porque as 2 são iguais, então vai totalmente na sorte. Bom, vamos supor que você escolheu uma porta. Assim que você entrar, obviamente você vai saber se você vai estar no paraíso ou no inferno. Se você chegou até o paraíso, assim que você entrar pela porta, você vai falar: será isso. Depois você vai sair imediatamente e fechar a porta atrás de você. Mas se assim que você abrir a porta você se deparar com o inferno, não faça nada. Não grita, não fala, não demonstra nenhuma reação. Só sai dali e fecha a porta. Vai por mim, você não quer que o que esteja lá dentro perceba a sua presença ali, então não faça nenhum barulho. Independente da porta que você escolheu, assim que você voltar e fechar, as 2 vão sumir. Ai, mas quando eu vi as portas aparecendo, eu fiquei com medo e desisti, não quis abrir nenhuma das 2 portas. É melhor você não fazer isso. Se por qualquer motivo você não abrir nenhuma das 2 portas e só sair do quarto como se nada tivesse acontecido, quer dizer que você deixou os portais abertos. E agora, os demônios que estão no inferno vão poder passar para o nosso mundo. E é claro que isso não vai ser muito legal. Se o ritual der certo e você tiver encontrado o paraíso, a partir do momento que você saiu de lá, algo bom vai acontecer. Você vai ter uma sorte incrível pelo resto da sua vida. Vai achar empregos bons, não vai ficar doente, tudo que você quer de bom vai acontecer com você. E essa é a grande vantagem desse ritual. Mas se você chegou no inferno, não se preocupa que nada vai mudar na sua vida, vai continuar completamente igual. Sua vida não vai melhorar, mas também não vai piorar, desde que você não tenha falado nada lá dentro e nem ter deixado de entrar em nenhuma das 2 portas. Ou seja, esse ritual serve para você arriscar a ter uma sorte grande pelo resto da vida. Acho que pode até valer a pena, sendo que se você chegar na porta errada, nada vai acontecer. Mas como exige muita pouca coisa, eu duvido que dê certo, que seja verdade esse ritual. Eu não vou tentar, porque infelizmente eu não tenho um piano, mas se alguém for corajoso e quiser tentar, me conta se deu certo depois. Beijo! Já faz anos que eu estou com um azar gigante. Eu me mudei para essa casa quando estava grávida, há 7 anos atrás. E desde quando cheguei, coisas ruins não param de acontecer comigo. Espelhos se quebram com frequência. Já caí da escada dezenas de vezes e já fui demitida de 3 empregos. E nada disso acontecia quando eu morava na outra casa. Então, essa semana, tive uma ideia. Decidi perguntar para os meus amigos se algo desse tipo já havia acontecido com eles. E para isso, eu usei o Buzzcast, o aplicativo perfeito para fazer novas amizades. Você pode conhecer pessoas de vários lugares. Para instalar é rápido, fácil e totalmente gratuito. Lá você consegue ver quem te acompanha e também acompanhar o feed dos seus amigos. E o mais legal é que se você fizer algumas transmissões e ganhar presentes, você consegue converter esses presentes em reais. É incrível, todos deveriam baixar. E depois de pensar um pouco, liguei para uma velha amiga que dizia ter uma forte conexão com o mundo espiritual e pedi para que ela viesse até minha casa. Assim que ela chegou, pedi que ela entrasse e ofereci um chá. Ana, eu quero que você conheça uma pessoa. Esse é meu filho, Josh. Acho que você não conheceu ele. Nossa! Ela me interrompeu. Fazia tempo que eu não sentia uma força maligna tão forte em uma casa. Lari, tem alguma coisa aqui dentro que tá te trazendo esse azar e você precisa proteger sua família. Eu fiquei um pouco assustada com a história e perguntei a ela o que eu precisava fazer. Ela me disse para fazer um círculo de sal marinho ao redor da casa e me garantiu que aquilo manteria as forças malignas longe. No começo eu não acreditei em nada daquilo, mas hoje, quando vi meu filho descendo do ônibus escolar, parando diante do círculo, sem entrar e olhando com uma cara furiosa pela janela, percebi que o problema nunca foi a casa,
mostrando todos os itens com a temática de terror que existem no meu quarto. Não são muitos, mas eu decidi mostrar mesmo assim porque deu vontade. Bom, começando pela minha estante, a gente tem o meu copo do Ghostface, que é o copo que eu peguei quando teve o filme do Sétimo. E aqui também tem vários outros copos da Darkside que eu ganhei de brinde. Os livros também estão aí, são bastante, mas eu não quero focar nos livros. Então eu vou mostrar só meus copos maravilhosos que estão aí espalhados junto com os livros, que também são de terror. E aqui também tem o meu balde de pipoca super lindo, maravilhoso. Ele tem a cara aí de alguns personagens icônicos dos filmes de terror. E, gente, ele é muito lindo, né? Eu não vou colocar pipoca dentro dele nunca. Ele vai ficar aí na minha estante bonitinho e bem quietinho. Saindo da estante, aí no cantinho tem uma máscara escondida. Essa é a máscara de porco do filme dos Jogos Mortais. Ali do lado dele também fica uma faquinha. E, gente, todo mundo que vem aqui em casa pergunta se eu não tenho medo dessa máscara, porque ela fica bem de frente pra minha cama. Então eu basicamente durmo olhando pra ela. Mas não, gente, eu não tenho medo dela. Eu tenho muito orgulho, ela é linda, maravilhosa, está aí no cantinho do meu quarto. E se eu tivesse medo, eu também teria que ter medo dessa outra máscara do Ghostface que está aí pendurada no meu guarda-roupa, que no caso também dorme olhando pra mim. Mas elas não estão aí pra me assustar, gente, elas estão me observando, dormindo, me protegendo, amém. Agora passando pelas prateleiras que ficam em cima da minha cama, temos aí os Funkos, aí eu tenho um do Ryu, que não é bem um terrorzão, mas tá ali, né? Aqui na parte de baixo temos o triozinho do FNAF, que é o Foxy, a Baby com a cara aberta e a Puppet linda. E do lado deles estão os de terror, que é o Billy dos Jogos Mortais e outro Ghostface. E aí também tem um chaveirinho do Billy, muito bonito. E atrás deles eu também tenho essa coleção de mini Funkos, todos do FNAF, que foi a edição de Natal, que foi aquele calendário que cada dia você abre um, aí eles estão aí todos bonitinhos dentro da caixa pra não pegar pó. E agora, indo pra porta do meu quarto, tem a minha Puppet, que aparece em quase todos os meus vídeos. Ela é linda, gente, ela é bem grande, dá pra ver aí em comparação com a minha mão. E essa Puppet não existe pra vender, tá? Foi minha tia que fez e ela tá linda. E ela é um bonequinho mesmo, aí tem os negocinhos de controlar ela, mas eu deixo ela aí pendurada na minha porta como item de decoração. Indo pra outra prateleira debaixo da minha TV, tem mais 2 bonequinhos que minha tia fez, que é do Freddy Krueger, da Hora do Pesadelo e da Coraline. Como eles estão de frente, eles também dormem olhando pra mim, mas, gente, zero assustador neles, né? Olha que coisa mais fofa. E aí, no pezinho deles também tem esse mini pânicozinho. É uma miniatura de Ghostface. E quase que eu esqueço de mostrar meu porta-pincel, que também é do Ghostface. E agora, editando esse vídeo, eu tô percebendo que eu tenho muita coisa do Ghostface. Fiquei até surpresa. Por mais que meu filme favorito seja Jogos Mortais. Mas isso é tudo, não tem tanta coisa assim no meu quarto. Mas irei trabalhar muito pra aumentar meus itens, porque eu amo eles. Comenta aqui os itens de terror que tem no seu quarto, porque eu quero reagir. Os piores medos de todos, parte 13. Eu sou um pai de primeira viagem e hoje tive um sonho horrível de que meu bebê estava chorando. Então eu acordei e encontrei minha filha dormindo tranquilamente. O problema é que eu não descobri de onde o choro está vindo. Quando eu vou às compras, eu sempre pego algumas latas pesadas. Assim, se alguém quiser me atacar na volta para casa, eu usarei a sacola como uma arma. Eu tenho medo de que insetos entrem no meu ouvido enquanto eu durmo. Por isso, sempre que vou dormir, eu coloco meu cabelo para tampar o meu ouvido. Mas então eu me preocupo de que, na verdade, eu tenha trancado eles para dentro e que eles façam uma casa dentro da minha cabeça. Um dia você estará tomando uma bebida deliciosa, mas então você esquecerá do canudo. A pressão do suco irá criar um vácuo e o canudo ficará preso dentro do seu olho. Quando eu assisto um filme de terror, tenho medo de quando o personagem pergunta: "Me mostre algum sinal", e então algo na minha casa irá responder. Sempre que eu passo por baixo de placas na estrada, eu acelero um pouco mais, pois tenho medo de que alguma delas caia e corte meu carro ao meio.
Você já ouviu falar do mito do envenenamento do café? O mito que diz que na Idade Média as mulheres envenenavam os cafés dos maridos para que eles voltassem mais cedo para casa. Bom, a lenda diz que as mulheres, ao preparar os cafés dos maridos, colocavam uma pequena dose de veneno, incolor e sem sabor. Aquele veneno ia agindo no corpo deles durante o dia e o efeito dele ia aumentando. E à noite, na próxima refeição, a mulher colocava o antídoto desse mesmo veneno. E então, quando o marido chegava em casa, ele consumia aquela comida com o antídoto e o efeito do veneno passava. E ele não ficava com nenhuma sequela e nem morria. As mulheres faziam isso para que os homens não ficassem até tarde fora de casa, evitando traições, por exemplo. Isso porque quanto mais tempo eles ficavam fora de casa, mais efeito o veneno fazia e pior eles se sentiam, fazendo com que eles voltassem mais rápido para casa. Meio que eles sentiam que aquele mal-estar era por estar longe de casa e não por causa de um veneno que supostamente a esposa estaria colocando ali na comida dele. É uma história muito interessante e realmente muitas mulheres na Idade Média usavam o veneno para se livrar dos seus maridos, já que naquela época era quase impossível detectar o veneno no corpo dos mortos. Mas essa história em questão da mulher envenenar o café para o marido voltar para casa não passa de uma lenda. Isso porque na época nem existia café. E também a população não tinha esse conhecimento de quanto de veneno ela tinha que colocar para que o marido se sentisse mal, mas não morresse. Então era meio que impossível fazer isso todos os dias. Mas, por mais que não se passe de uma lenda, a história não deixa de ser interessante. Creepypastas que eu queria muito saber se são reais, mas que eu tenho medo de testar. Parte 72. Lembrando que esse é aquele tipo de creepypasta que a gente precisa jogar um jogo para que ela aconteça. E o nome dessa é Manami-sama. Bom, você vai precisar jogar em um total de 5 pessoas. E vocês vão precisar de uma folha de papel A4, uma imagem de um coelho, que pode ser um desenho ou uma imagem impressa, doces tipo bala, pirulito, um lápis azul, 5 pedaços de fita, daquelas que dá para amarrar, tipo de presente, tem que ser azul também. Um quarto que tenha uma mesa ou uma escrivaninha que não seja encostada em nada. E um relógio. Para começar, vocês vão reunir todas as coisas e ir até esse quarto que tem a escrivaninha. Assim que entrarem, vocês vão colocar a folha de papel no centro da escrivaninha e vão escrever com o lápis azul sim e não no canto superior da folha, e no centro da folha vocês vão colocar os números de 0 a 9. Então vocês vão pegar a imagem do coelho e os doces e as balas desembrulhados e vão colocar ali perto do papel. Vocês também vão colocar o lápis e as 5 fitas azuis ali perto do papel. Vocês também vão colocar o lápis e as 5 fitas azuis ali em cima da mesa. Agora presta atenção na hora. Vocês têm que começar a brincadeira antes das 4:30 da tarde. Se tiver tudo pronto e ainda não for 4:30 da tarde, vocês podem começar. Você e seus amigos vão se posicionar ao redor da escrivaninha em forma de pentágono, ou seja, um no topo da folha, 2, um de cada lado, e 2 embaixo, um de cada lado também. Todos os participantes têm que conseguir alcançar a folha com o braço sem precisar se levantar do seu lugar. Agora, cada um vai receber uma função. A pessoa que está em cima sozinha vai ser a cabeça. As que estão do lado vão ser uma mão direita e uma mão esquerda, dependendo do lado que elas estão. E as que estão embaixo vão ser o pé direito e o pé esquerdo. Quando vocês definirem isso, cada jogador vai pegar uma fita azul e vai amarrar no seu próprio corpo. E a parte do corpo que ela vai amarrar depende do papel que ela tem. Ou seja, a pessoa que for a mão direita vai amarrar na mão direita, a pessoa que for o pé esquerdo no pé esquerdo e assim por diante. Então, o jogador que for a cabeça vai pegar o lápis azul e vai colocar no centro da folha, segurando de leve, com o lápis apontado para baixo, assim. Depois que ele segurar o lápis desse jeito, todos os outros jogadores também vão segurar o mesmo lápis ao mesmo tempo. Ou seja, todo mundo vai ficar com a mão no mesmo lápis. Logo depois, todo mundo ao mesmo tempo vai falar a seguinte frase: Manami-sama, Manami-sama, separamos alguns doces e um coelho para você.
Por favor, responda se estiver aqui. Se o lápis não se mexer, quer dizer que ela não tá ali ou não quer falar. Se isso acontecer, vocês vão desamarrar as fitas, pegar as coisas de vocês e sair. E vocês podem tentar outro dia. Se o lápis se mover para a palavra não, quer dizer que ela não quer falar e tá um pouco nervosa. Então, vocês não podem continuar. E ao invés disso, vocês têm que falar todos juntos a seguinte frase. Fogo, fogo, a casa da Manami-sama está pegando fogo. Depois de falar isso, vocês podem desamarrar as fitas, pegar as coisas e sair do quarto. Mas se o lápis se mexer pro sim, vocês podem continuar. Vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem para ela, mas lembra que as respostas têm que ser de sim ou não, ou que contenham números de 0 a 9. Vocês podem ficar ali perguntando até vocês cansarem ou até dar 4:30. Enquanto vocês estão perguntando, em nenhum momento solte o lápis. Nenhum de vocês. Todo mundo tem que ficar ali segurando o lápis o tempo todo. Quando já for 4:30, vocês precisam encerrar o jogo. Para isso, vocês vão dizer todo mundo junto. Manami-sama, Manami-sama. Já é 5 horas. Por favor, vá para casa. Já é hora de ir para casa. Se o lápis não se mexer ou for para a palavra não, vocês têm que desamarrar a fita o mais rápido possível e falar aquela frase de novo. Fogo, fogo, a casa da Manami-sama está pegando fogo. E então, pegue as coisas, saia o mais rápido que conseguir do quarto e queime tudo que você usou. Mas se o lápis se mover para o sim, quer dizer que ela foi embora em paz e vocês podem fazer as coisas mais com calma. Desamarrem as fitas, pegue tudo que vocês usaram, saia do quarto e queime tudo. Não precisa falar aquela frase e nem fazer tudo correndo, porque ela foi embora em paz. Pelo menos é isso que a gente acha. Bom, essa brincadeira é meio que um Charlie mais complicado. Eu não sei se eu quero tentar, porque eu não sei o que eu perguntaria com números como resposta. E eu também não sei se eu tenho coragem, né? Mas se alguém for corajoso e quiser tentar, me conta se deu certo depois. Beijo! Se você acordasse um dia e percebesse que você tá dentro do filme Sexta-feira 13, o que você faria? Bom, se um dia isso acontecer com você, fica tranquilo, porque hoje eu trouxe dicas de como sobreviver ao filme Sexta-feira 13. Bom, vamos começar pelo mais básico. Você não pode consumir álcool ou qualquer outra substância que te deixe alterado. Isso vai diminuir seus reflexos e sua velocidade e vai fazer com que o Jason ou o assassino que estiver lá te pegue mais rápido. Essa é uma dica muito óbvia, mas serve pro geral também. Se você for pra uma festa no meio do nada, não use coisas que vão te afetar depois. A segunda dica é sempre ande em grupo. Não ande sozinho e não se dividam para explorar. É aquilo de todo filme de terror, vamos se dividir para fazer tal coisa. Não, ninguém se divide, todo mundo anda junto. Em grupo, vocês vão ter mais chances de sobreviver e conseguir atacar o Jason. E se não der certo e vocês precisarem fugir, sempre se lembre. Você não precisa ser o mais rápido, você só precisa ser mais rápido que alguém. Mais uma vantagem de ficar em grupo, alguém pode ir no seu lugar. Se você conseguir acertar o Jason, não para comemorar ou para descansar, porque eles sempre levantam. Ao invés disso, depois do golpe, você tem que correr o mais rápido que você conseguir. Desse jeito, você vai ter ali uma vantagem de distância bem maior. E então a gente já segue para a próxima etapa, que se você achar um carro, não entre em desespero. Se novamente entrar naquela onda de filme de terror, com certeza a chave não vai funcionar de primeira. Então você tem que ir com calma, tem que tentar ali com calma, porque quanto mais desesperado você ficar, menos chance de dar certo tem. Só se o carro não tiver a bateria, e eu não tenho nenhum conselho para te dar. Isso é outra coisa importante. Se você tiver com mochila, essas coisas, guarda tudo que você achar que vai ser necessário. Mas toma cuidado para não pegar muita coisa pesada ou coisa demais, porque isso vai te deixar mais lerdo. Essas são as dicas básicas se por acaso você acordar em Sexta-feira 13 um dia. E bom, eu desejo boa sorte para você. Lugares que, na minha opinião, parecem muito ser backrooms. Bom, começando pelo que eu acho que mais parece, que é a saída do cinema. Sabe quando acaba a sua sessão, aí você tem que sair por outra porta, que é diferente da que você entrou, e passa por esse corredor? Tipo, ele é todo diferente do resto do shopping, parece que não tá pronto ainda, e tem cheio dessas portas que são das outras salas. Na minha opinião, parece muito que você vai entrar nessa outra porta, ou sair e, tipo, não vai acabar o corredor. Você vai sair da porta e ainda vai estar no corredor e nunca mais vai sair dali. Principalmente quando a sessão tá vazia e você sai e não tem quase ninguém, dá uma sensação muito estranha.
Outro lugar que eu posso estar doida, maluca, mas que pra mim parece uma backroom é esse campo com esses negócios de vento. Sabe, aquele pra pegar energia eólica? Meu, olha isso, não sei, parece que esse campo é infinito, você nunca mais vai sair dali. Principalmente quando tá assim, meio nublado, dá um clima estranho. Pra mim parece muito uma fase da backroom. Outro que eu também acho que muita gente vai concordar, e eu não sei se até já existe, mas é o parque aquático abandonado. Ele já traz uma energia meio diferente e pra mim seria super uma fase da backroom. Novamente, eu não sei se já existe uma fase da backroom com parques aquáticos abandonados, eu só sei da sala das piscinas. Mas se tiver, me fala aí o nível que eu quero ir ver. Mas sério, gente, olha isso, impossível você entrar aqui e não ter medo de nunca mais sair. E eu não sei se mais alguém sente isso, mas eu tenho muita vontade de conhecer um parque aquático abandonado, sei lá. Mas eu tenho medo de pegar a ameba comedora de cérebro, então acho que eu não irei. E por último, temos Chernobyl nos dias de hoje. Infelizmente, não é uma backroom, é uma coisa que realmente aconteceu, isso é bem triste. Mas tem muita cara de backroom e seria até melhor se fosse uma backroom. Mas essa sensação de abandonado, de caindo aos pedaços, dá muito a sensação de um lugar limiar. Principalmente assim, de sensação de parque abandonado, principalmente quando é parque. Que pode entrar também na categoria, né? Parques abandonados. Tem mais algum lugar aqui que eu não falei que pra você parece uma backroom? Fotos mais aterrorizantes que já foram tiradas. Essa foto foi tirada em 1936 por 2 fotógrafos da revista Country Life. Ela foi registrada enquanto eles documentavam a mansão Raynham Hall, na Inglaterra. Não sei pronunciar, eu acho que é assim que falam. Supostamente, eles avistaram uma figura meio sombria descendo as escadas, e foi nesse momento que eles bateram a foto. Diz a lenda que essa figura pertence a Lady Dorothy Whipple, uma mulher que foi trancada no próprio quarto pelo marido e deixada lá até sua morte, em 1726. Especialistas não indicaram nenhum indício de edição vindos dessa foto. Essa outra foto foi registrada pelo reverendo Kenneth Lord em 1963 em Yorkshire. A foto mostra uma figura ao lado do altar que parece que está encapuzada e com uma máscara deformada. E o mais assustador é que, pelo que parece, a figura teria ali em torno de 2,7 metros de altura. Especialistas também já analisaram essa foto e não detectaram nenhuma sobreposição ou fraude. Por último, temos a foto da família Cooper e o corpo pendurado, uma das fotos assombradas mais famosas da internet. A imagem mostra a família Cooper posando para uma foto no Texas, nos anos 50. E enquanto sorriem, o corpo parece estar caindo do teto. Essa foto é bem famosa e bem assustadora, mas especialistas já indicaram que ela se trata de uma montagem. Não há registros que indiquem que isso realmente aconteceu no momento que a foto foi tirada. Então talvez isso decepcione alguns e tranquilize outros, mas a foto não é real. Fatos que um dia podem salvar sua vida. Se um dia você for puxado por uma correnteza na praia, nunca nade na direção oposta dela, ou seja, na direção da areia. A correnteza é muito forte e se você fizer isso de nadar contra ela, você só vai se cansar e afundar. O que você precisa fazer é nadar paralelamente com a areia, ou seja, nessa direção. Você vai fazer isso até sentir que saiu da correnteza. Aí sim você pode nadar em direção à areia. Vai ser bem mais fácil e você tem menos risco de se afogar. Se uma panela com óleo pegar fogo, nunca jogue água.
Ao invés disso, use um extintor de incêndio ou tampe a panela com a tampa dela. Isso vai fazer com que o oxigênio acabe e o fogo vai diminuir. Se algum dia você sentir um cheiro forte de peixe podre na sua casa e não tiver nenhum peixe na geladeira, tome cuidado. Isso pode ser um sinal de que fios elétricos estão superaquecendo na sua casa. Se isso acontecer, desligue imediatamente o disjuntor e ligue para um especialista. Sempre que você sair de um local, tipo no shopping, mercado ou até mesmo do Uber ou táxi, sempre olhe para trás. Isso vai treinar sua consciência situacional. E dessa forma, você sempre vai conseguir perceber se tem algo diferente ali ou se alguém tá te seguindo. Principalmente hoje em dia, isso é muito importante. O que eu achei dos filmes das Backrooms com spoilers? Se você ainda não assistiu e quer assistir, é melhor ver o meu outro vídeo que é sem spoilers e não assistir esse aqui. Bom, eu não vou explicar muito da sinopse de novo, mas o filme é basicamente mostrando as Backrooms e o que elas são. Ele foca no nível 0, que é aquele primeiro nível com as paredes amarelas todas iguais. O filme mostra bem esse primeiro nível, inclusive com as entidades. Eu achei muito legal as entidades e aquela explicação de que é alguém que já esteve ali e meio que a Backroom criou um clone dela do que ela lembrava. Eu achei isso genial e eu achei a maquiagem e os efeitos muito bons. Inclusive até me deu um pouco de agonia, principalmente aquela mulher lá com um monte de cara. E eu também gostei muito dos espaços, aquele negócio dos móveis entrando no chão, meio assim, eu achei que ficou bem legal. Dá uma agonia, cenas de perseguição me mata, assim, eu já falei que eu odeio essas coisas de perseguição, me dá muita agonia. Quando o cara tá subindo aquele buraco com o bicho atrás dele, sabe, com a corda amarrada, eu fiquei, meu Deus do céu. Gente, pega ele logo ou sai logo, não fica nesse meio, me dá uma agonia muito grande. Mas eu acho que é uma coisa boa, sabe? Você sentir isso, mostra que o filme realmente tá trazendo aquilo que ele propôs. Eu senti que o filme não tem uma história, assim, muito constante, assim, com começo, meio e fim. Ele é mais como uma apresentação mesmo, uma introdução sobre o que é as Backrooms. E eu achei legal que ele não trouxe uma explicação certinha, sabe? Isso é Backroom, tal. Porque, teoricamente, no filme, ninguém sabe direito o que é aquilo. É como se uma pessoa normal tivesse atravessado uma parede, encontrado aquilo, não tem nome, não tem nada. É exatamente a descrição que eles trazem, né? Pedir pra pessoa desenhar algo que ela nunca viu. Sobre o final, eu fiquei em choque. Eu achei muito bom aquela cena final só mostrando a cara da mulher e acabou. Eu sei que na sala que eu tava do cinema, todo mundo fez um e acabou. Eu achei isso muito bom, mas eu achei meio aberto o final. Eu criei duas teorias e eu quero ver se vocês concordam comigo. Ou ela realmente saiu de lá e a Backroom criou um clone dela, igual ela fez com as outras pessoas. Ou simplesmente tudo que acontece depois é da cabeça dela e ela tá presa ali pra sempre. Eu acho que a do clone faz mais sentido, mas não sei, vocês pegaram essa parte? E eu também não entendi muito bem aquele cientista, tipo, onde ele tá, como ele entra e sai, também não peguei muito bem essa parte não. Mas eu gostei muito das entidades. No começo eu fiquei com um pouco de medo, aquela cena da árvore de Natal, mas depois eu simpatizei com ela, sabe? Ai, eu gostei muito que mostrou as variações das salas, né? Aquela parte da piscina, da água, achei bem legal. Mas eu tava esperando muito que ele fosse atravessar uma porta e saísse na sala das piscinas, eu ia ficar muito feliz. Ou em alguma outra, eu achei que ele ia dar uma passada de nível em algum momento lá. Pode ser que ele passasse um dia, mas infelizmente ele foi de arrasta antes. Eu fui convidada pela Imagem Filmes pra assistir lá na terça-feira, na pré-estreia, mas o filme já estreou agora e se você tá vendo esse vídeo, eu creio que você já assistiu. E pra quem não assistiu e assistiu o vídeo mesmo assim, não entendi, mas eu recomendo você ir assistir, porque tá bem legal. Beijo! O que eu achei do filme das Backrooms sem spoiler? Pra quem não sabe, as Backrooms é uma creepypasta que começou lá em 2022 e ela conta a história tipo de um outro universo. É tipo uma realidade paralela cheia de lugares que parece que a gente já viu em algum lugar, tipo em sonhos. E essas imagens das Backrooms foram se popularizando até que foram criando histórias, jogos e agora veio o filme. Um filme é um live action que conta a história de um homem que tem uma loja de móveis e descobre que debaixo dessa loja tem uma backroom. Meio que ele atravessa uma parede e vai parar nesse universo paralelo. E, gente, daí pra frente é só doideira. O nível foca na história do nível 0, que seria o começo das backrooms, que é aquela sala cheia de paredes amarelas iguais. E, gente, eu gostei muito dessa parte, dessa apresentação. Eu me senti realmente dentro de uma creepypasta e foi muito legal ver isso numa tela gigante. E sim, traz bastante desconforto. Além disso, algumas entidades também aparecem, então é bem legal. E também mostra alguns subníveis dentro desse mesmo nível. Pra mim, esse filme trouxe muita tensão, agonia e tem alguns sustos também. Mas eu gostei muito dessa parte, foi uma coisa que me deu uma sensação de nostalgia, assim. E eu me senti melhor em saber que você consegue entrar, perceber que
que tá numa backroom e meio que sair, sabe? Porque eu já contei aqui que um dos meus maiores medos é parar do nada numa backroom e nunca mais conseguir voltar. E eu admiro muito a coragem do cara de ver que ele tá num lugar estranho e continuar explorando, porque eu mesmo nunca mais entraria ali. Mas os efeitos visuais, as edições, gente, é tudo muito bom. Parece, assim, tudo de verdade. Por isso que dá uma agonia, assim. Parece que você vai virar pro lado e vai ver os negócios da backroom ali do seu lado. Gostei bastante dos personagens e das atuações, achei muito legal. E eu não acho que é um filme que dá pra você assistir muito, tipo, mais de uma vez, porque o final é meio chocante, assim, você fica tipo, eita, nós. E eu acho que se você assistir outras vezes, você não vai ter esse mesmo choque. Eu gostei bastante, achei que foi uma boa apresentação, assim, pra quem não conhece nada das backrooms e ir assistir, vai entender completamente o que é. E sem contar os sustos e o terror ali que o filme apresenta. Quem gosta das creepypastas, quem é fã desde o começo, eu tenho certeza que vai gostar por essa nostalgia mesmo, sabe? Ver o que você gosta ali na tela. Eu fui convidada pela Imagem Filmes pra ver lá na terça-feira na pré-estreia, mas já lançou ontem, inclusive, então se você quiser assistir, pode ir. Eu recomendo, eu gostei bastante. Se você já assistiu, comenta aqui o que você achou e vai lá ver meu outro vídeo, que é o que eu achei das backrooms com spoilers, pra ver se você concorda comigo em algumas coisas. E se você ainda não assistiu, conta aqui se você tá ansioso pra ver. Beijo! Você já ouviu falar do teste SAMU? Bom, se você não conhece esse teste, é bom ficar conhecendo, porque isso pode salvar a vida de alguém. Se algum dia você suspeitar que alguém tá tendo um AVC, você precisa realizar o teste SAMU. Ele é bem simples e consiste em 4 etapas. A primeira delas é o sorriso. Você vai pedir para essa pessoa dar um sorriso para você, e se um dos lados do sorriso dela cair, pode ser um sinal. O segundo passo é o passo do abraço. Você vai pedir para a pessoa erguer os 2 braços como se fosse te dar um abraço. Se ela tiver dificuldade em erguer um dos lados ou um dos braços simplesmente cair, é outro sinal. O terceiro passo é a mensagem. Você vai falar uma frase ou algum verso de alguma música para a pessoa e em seguida vai pedir para ela repetir a frase do mesmo jeito que você falou. Presta atenção, porque se ela não conseguir se lembrar ou se a fala dela sair arrastada, é mais um sinal importante. Esses 3 passos são os principais para identificar se alguém está tendo um AVC. E o último é a urgência. Se você perceber que a pessoa está tendo dificuldade em uma dessas 3 coisas, você precisa ligar imediatamente para emergência. AVC é uma coisa muito perigosa e se não for tratada com urgência, pode causar graves danos ou até mesmo a morte. Por isso que é muito importante que você conheça e saiba aplicar esse simples teste. Afinal, você pode salvar uma vida. Creepypastas que eu queria muito saber se são reais, mas que eu tenho medo de testar. Parte 71. Lembrando que esse é aquele tipo de creepypasta que a gente precisa jogar um jogo para que ela aconteça. E o nome dessa é o Jogo da Hospitalidade. Você precisa jogar sozinho e tem que estar sozinho em casa. Para jogar, você vai precisar de 2 cômodos da sua casa e os 2 têm que ter uma porta que tranca e uma janela que fecha. E você também vai precisar de uma televisão ou rádio que já podem estar dentro de uma das salas, 2 velas, fósforo ou isqueiro, um copo de água, uma tigela com arroz cozido, 2 folhas de papel, uma caneta ou lápis vermelho, uma foto sua, um fio do seu cabelo e uma gota do seu líquido vermelho, um barbante, tesoura e fita adesiva, um despertador e, se você quiser, sal grosso. Você pode começar a jogar em qualquer horário da noite e, para começar, você vai pegar todos os seus suprimentos e ir até esse quarto que tem a televisão ou o rádio. Assim que você entrar no quarto, você vai fechar a porta e apagar as luzes. E então você vai colocar a mesa perto da televisão, ou se for um rádio, você vai colocar o rádio em cima da mesa. Então você vai ligar a televisão naquele canal que fica fora do ar, sabe? Que fica estático com aquele barulho alto. Se for um rádio, a mesma coisa, você vai colocar em uma estação que não esteja sintonizada a nada. Aí você tem que deixar os 2 no último volume. Em cima da mesa, você vai colocar o espelho
pequeno, as 2 velas, uma de cada lado do espelho e o pote de arroz cozido na frente. Pausa rápida no vídeo para um recado muito importante. Ando percebendo que muitos veem meus vídeos não são inscritos. Então vou lançar um desafio para vocês. Vocês terão 5 segundos para vocês se inscreverem, deixar o like e ativar o sininho das notificações, mandar o canal para a família, amigos, vizinhos e primos. Já se inscreveu? Deixou o joinha? Ativou o sininho das notificações? Mandou para amigos, vizinhos, família e primos? Sim? Então continuem com o vídeo. Do espelho. E por fim, o copo de água vai ao lado da tigela de arroz. E agora você tá pronto para começar. Você vai pegar os fósforos e acender as 2 velas. E assim que as 2 estiverem acesas, você vai pegar a sua foto e com a fita você vai grudar ela no espelho. Depois disso, você vai pegar um fio do seu cabelo e vai colocar dentro do pote de arroz. Então, você pode fazer um furinho no dedo para pegar o seu líquido vermelho e colocar ele dentro do copo de água. No caso, uma gotinha, né? E então, você vai pegar o lápis ou a caneta vermelha e vai escrever em uma das folhas a palavra proibido. A folha que tiver em branco, você vai deixar em cima da mesa, perto da tigela de arroz. E essa que você escreveu proibido, você vai grudar na porta do quarto, usando a fita de novo. E você vai deixar a caneta ali do lado do papel em branco em cima da mesa. Agora, você vai pegar o seu barbante e vai medir o comprimento da sua porta. Largura, eu acho, né? Largura é assim. Bom, usando o barbante, você vai medir a largura da porta e vai cortar certinho para que ela fique desse tamanho. E então, você vai cortar mais 2 iguais, totalizando 3 pedaços de barbante do tamanho da largura da porta. Você precisa prender um no meio, um na parte superior e um na parte inferior, ficando 3. Por fim, você vai abrir a janela do seu quarto, pegar o despertador, sair do quarto e deixar a porta fechada. Junto com o seu despertador, você vai ir para aquele segundo cômodo que você escolheu. Aquele é seu cômodo seguro. Você vai entrar nele, fechar a porta e trancar. Você vai colocar seu despertador para tocar a partir de meia hora desde que você entrou nesse quarto. Até o despertador tocar, você não pode de jeito nenhum nem destrancar a porta e nem sair do quarto. Você vai esperar ali com paciência e assim que o alarme tocar depois de meia hora, você pode destrancar e sair do quarto. Você vai em direção àquele primeiro quarto, mas não toque nem abra a porta ainda. Você só vai se aproximar e perguntar em voz alta: alguém está aí dentro? Você vai esperar 5 segundos e perguntar de novo: alguém está aí dentro? Você vai esperar mais 5 segundos e perguntar de novo e vai ficar repetindo isso até você ter feito essa pergunta 10 vezes. Enquanto isso, se você ouvir alguma coisa, não entre e nem saia correndo. Ah, e também não encosta na porta, tá bom? Se assim que você perguntar pela 10ª vez, você não escutar nada de dentro da sala, tá tudo certo e você pode entrar. Mas, se depois da 10ª pergunta você ouvir algum barulho dentro da sala, não entre. Ao invés disso, se você ouvir o barulho, você vai falar em voz alta: por favor, deixe o caminho que você entrou. Você vai esperar 5 segundos, se você ouvir mais alguma coisa, você vai falar essa frase de novo. E você vai ficar repetindo isso até você não ouvir mais nada vindo de dentro do quarto. Mas não entre de jeito nenhum se você escutar qualquer barulhinho vindo de dentro do quarto. Bom, quando você tiver certeza que o quarto tá vazio, você pode abrir a porta e entrar no quarto. Assim que você entrar, você vai fechar a janela, apagar as velas e desligar a televisão ou o rádio. Depois disso, você vai descartar tudo que estava na mesa. As velas, o espelho, o arroz, o pote, o copo, a água, tudo. Você vai jogar tudo no lixo ou enterrar em um lugar que você não ache mais. Essa é a opção mais segura. Se você estiver usando o sal grosso, esse é o momento que você tem que espalhar ele pela mesa. Não é obrigatório, é mais como um método de segurança. E então, você pode olhar para a folha em branco que estava em cima da mesa. Se ela continuar em branco, pode ser que a brincadeira deu certo ou não, mas o espírito que estava ali não quis deixar nada para você. Mas pode ser que tenha algo escrito ali. Algumas pessoas dizem que o que tiver escrito ou desenhado é na verdade o seu futuro. Isso vai acontecer com você, quer você queira ou não. E essa coisa pode ser uma coisa ruim
ou boa, mas não vai ter como se livrar disso. Eu acho uma creepypasta bem interessante, bem legal saber seu futuro, mas envolvem muitos passos, é muita coisa pra decorar, eu acho que tem algumas mais fáceis, e eu não sei, eu acho que eu ficaria com muito medo de abrir a porta depois de tudo isso. De qualquer jeito, eu sei que eu não vou tentar, mas se alguém for corajoso, me conta se deu certo depois. Beijo! Fatos bizarros sobre o corpo humano, parte 3. O peso total das bactérias que vivem no seu corpo pode chegar a 2 quilos. O cérebro humano gera eletricidade o suficiente para conseguir acender uma pequena lâmpada de LED. Se você mergulhar sua cabeça em água muito gelada, seu corpo vai entrar em modo de sobrevivência. Seu coração vai desacelerar, bombeando menos sangue para as extremidades do corpo e mais para os órgãos internos. Durante a vida, nós conseguimos guardar até 50 mil aromas diferentes. Isso explica porque de vez em quando a gente sente algum cheiro que nos lembra a nossa infância. O nosso corpo é tão barulhento por causa das conexões nervosas e da circulação de sangue que o nosso cérebro precisa filtrar esse som para que a gente não enlouqueça. Você pode perceber isso quando você tampa seus 2 ouvidos ou quando encosta em alguém. Aí você consegue ouvir meio que o sangue circulando. E se a gente ouvisse isso o tempo todo, a gente ia enlouquecer. Ao longo da vida, uma pessoa produz saliva o suficiente para encher 2 piscinas. Eca. Eu admito que foi difícil resistir, mas eu juro que não bebi essa noite. Eu tava voltando pra casa depois da festa de aniversário da minha melhor amiga. Foi uma festa e tanto. Todos estavam bebendo e se divertindo, mas eu não. Eu sei o que isso pode causar, então eu jurei a mim mesma que nunca iria beber enquanto eu estivesse dirigindo. Então eu estava tranquila, voltando para casa pela estrada principal. Já era de madrugada, tudo estava bem escuro e silencioso lá fora. Por um momento, eu até jurei escutar outra respiração além da minha. É incrível o que o silêncio pode fazer com a nossa cabeça. Para me distrair, eu decidi ligar o rádio e colocar alguma música. Mas eu fui interrompida por um barulho de sirene que vinha de trás de mim. Era a polícia, que por algum motivo estava mandando eu encostar. Meu carro saiu da revisão esses dias, não tinha por que ele fazer aquilo. Mas então, assim que eu encostei, o policial desceu da viatura e veio até minha janela. Senhorita, você está presa por direção imprudente. Como é que é? Eu respondi incrédula. Eu tomei muito cuidado e não tomei uma gota de álcool. Por que ele estava me falando aquilo? Por favor, não discuta. Só vai piorar as coisas. Desça rápido e entre na viatura agora. Eu estava achando aquilo ridículo, mas fiz o que o policial mandou. Eu entrei na viatura e ele logo acelerou. E eu comecei a reclamar. Isso é ridículo. Eu vou te denunciar. Eu não estava dirigindo perigosamente. Eu sei. Ele me respondeu sério. Se você sabia, então por que você me prendeu? Eu não te prendi. Ele disse. Eu só queria te tirar do carro antes que aquela coisa que estava no seu banco de trás fizesse algo. I make it so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into love. I'm the perfect mix of Saturday night and a Thursday life. One with a heart would it be? Teorias assustadoras sobre os desenhos animados, parte 2. Hora de Aventura, na verdade, se passa depois de uma guerra nuclear. Essa acho que é uma das mais famosas e pelo que eu sei nem é tanto uma teoria, acho que já foi meio que confirmado. Bom, pra começar, quando mostra o mapa de Io, que é lá onde eles vivem, de cima dá pra perceber que tem um pedaço faltando. Esse pedaço seria onde a bomba caiu. E a vida do Reino Doce seria, na verdade, a radiação que deu vida a coisas inanimadas. E que também acabou gerando ali alguns poderes mágicos. No caso, o Rei Gelado seria um humano que sobreviveu, que seria o Simon. E ele acabou tendo que usar esse poder que foi gerado pela guerra nuclear para proteger uma criança, que seria a Marceline. Mas o poder acabou deixando ele louco, que corrompeu as memórias dele e tal, então ele não lembra que teve realmente essa guerra nuclear. Que inclusive no desenho é chamado de Guerra dos Cogumelos. Que faz sentido, já que quando a bomba cai, ela forma um cogumelo. E se você reparar bem, sempre que mostra o fundo do mar, você vai conseguir ver alguns tanques de guerra e esqueletos com roupas humanas. Outra teoria bem famosa é a que diz que o Ash, de Pokémon, na verdade, está em coma. A teoria diz que lá no primeiro episódio, quando ele pegou o Pikachu e levou aquele choque, ele na verdade entrou em coma. E todo o resto da série acontece dentro da cabeça dele. Essa também é bem famosa e que eu saiba já é bem antiga.
Mas eu ficaria bem triste, porque eu gosto bastante de Pokémon e eu ia ficar bem triste se fosse tudo uma imaginação. Como se existisse, né? Nem existe, mas tudo bem, eu quero que exista em algum universo, pelo menos, não dentro da cabeça de um menino. E aí, qual dessas teorias você mais gosta e tem mais alguma que eu não contei aqui? Acontecimentos médicos bizarros. Em 1999, na Índia, um homem foi levado ao hospital às pressas com um inchaço muito grande na barriga. Os médicos achavam que era um tumor, mas quando eles abriram na cirurgia, eles descobriram que, na verdade, o que tinha lá dentro era um feto. O homem tinha fetus in feto, que é quando o feto tem um feto dentro dele. Ou seja, o homem carregou o corpo do seu irmão gêmeo dentro dele por 36 anos. O gêmeo parasita tinha unhas, cabelos e membros parcialmente formados, e sobreviveu por uma conexão sanguínea com o corpo do irmão. Existe uma síndrome chamada Síndrome da Cervejaria Automática, onde as pessoas ficam bêbadas mesmo sem ter consumido álcool. Isso acontece porque o sistema digestivo dessas pessoas tem uma quantidade anormal de fungos, e esses fungos fermentam o carboidrato e o açúcar e transformam eles em etanol. Nos Estados Unidos, um homem foi preso por dirigir bêbado, mesmo ele jurando que não tinha consumido uma gota de álcool. Por sorte, ele foi levado ao hospital e os médicos descobriram que o seu almoço tinha se transformado em cerveja dentro do próprio estômago. Mistérios não resolvidos. Existem algumas coisas que aconteceram no passado que até hoje ninguém sabe como ou por que aconteceram. E hoje eu vou contar sobre o desaparecimento de Frederick Valente. Em 1978, um jovem de 20 anos australiano estava sobrevoando o Estreito de Bass quando entrou em contato com a base para relatar um problema. De acordo com ele, uma outra aeronave bem maior que a dele, de metal e com luzes piscantes, estava atrás dele. E essa nave estava meio que brincando com o seu avião. Ele ficou assustado e, obviamente, com medo de acontecer algum acidente ali. O mais perturbador de tudo é que as últimas palavras dele antes da ligação cair foi: "Isso não é um avião". E depois disso, um som metálico bem alto foi ouvido. O controle de tráfego achou que o avião do Frederick tinha caído. Então eles mandaram uma equipe de busca até a sua última localização. Mas nem ele, nem seu avião foram encontrados. Ele simplesmente sumiu depois daquela ligação, como se ele nunca tivesse estado ali. E seu desaparecimento, junto com a identificação dessa tal aeronave misteriosa, permanecem um mistério até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu ou se isso realmente era uma aeronave. E então, quais são suas teorias? Creepypastas que eu queria muito saber se são reais, mas que eu tenho medo de testar. Parte 70. Lembrando que esse é aquele tipo de creepypasta que a gente precisa jogar uma espécie de jogo para que ela aconteça. E o nome dessa é Escada para o Outro Mundo. Para jogar, você vai precisar encontrar um prédio que tenha no mínimo 10 andares, que tenha escada e elevador que acesse todos esses andares. E você só vai precisar de um relógio. Você pode jogar em qualquer dia entre a 1 e as 4 da manhã. Quando for entre esse horário, você vai ir até esse prédio escolhido, esse que tem as condições que eu falei antes. Pode ser o seu próprio prédio se você morar em um e que tenha mais de 10 andares. Para começar, você vai entrar no prédio pelo térreo ou o primeiro andar, se não tiver térreo, e vai ir até as escadas. Você vai subir essas escadas até o 9º andar do prédio, e assim que chegar lá, você vai bater seu pé no chão 4 vezes com bastante força. Depois disso, você vai continuar subindo as escadas até o último andar do prédio. E então, você vai sair das escadas e vai seguir em direção ao elevador daquele andar. Haja o que houver, não olhe para trás depois de sair das escadas, e nem enquanto você sobe. Assim que você chegar nas portas do elevador, você vai se ajoelhar diante dele e fechar seus olhos. Você vai permanecer de olhos fechados por exatamente 1 minuto. Você não pode, em hipótese alguma, abrir seus olhos antes desse 1 minuto acabar. Mesmo se você ouvir e sentir algo, você não pode abrir seus olhos. Quando esse 1 minuto acabar, aí sim você pode abrir eles, se levantar e chamar o elevador. Enquanto você faz tudo isso, você não pode olhar para trás de jeito nenhum. Mas se você desobedecer e olhar para trás, de jeito nenhum faça contato visual com o que estiver ali. Enfim, é melhor continuar olhando para frente, não olha para trás não. Assim que o elevador chegar, você vai entrar nele e apertar o botão do 9º andar.
Assim que o elevador chegar no nono andar, você vai sair dele e entrar nas escadas novamente. E agora você vai descer elas até o último andar do prédio, ou seja, o primeiro andar ou o térreo. Não precisa ir para o subsolo, tá? E enquanto você desce, você não pode olhar para trás e nem correr. Tanto por uma questão de segurança também, né? A chance de você cair é maior. Mas mesmo se você ouvir passos atrás de você ou sentir alguma coisa ali, não olha para trás e não precisa correr. Essa coisa não vai te pegar ainda. Assim que você chegar nesse último andar, você vai sair das escadas e nesse momento você vai perceber que você tá numa realidade um pouco diferente. Vai ser um mundo diferente e não tem como dizer como ele é, porque ele é diferente para cada pessoa. Então pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Você pode até se arriscar e fazer essa brincadeira para ir para um mundo melhor, mas já vou logo avisando que não tem maneira conhecida de voltar para o nosso mundo. Ou seja, se você acabar indo para um mundo ruim, sinto muito, você mora lá agora. Eu gosto bastante dessas coisas de outras realidades, mas eu duvido que funcione. Mas eu não quero me arriscar porque vai que funciona, né? Mas se você for corajoso, me conta se deu certo depois. Ou não, né? Beijo! Os piores medos de todos, parte 12. Eu gosto muito de cozinhar e eu me assusto fácil. Tenho medo de que alguém se aproxime de mim em silêncio e me assuste e que eu acabe esfaqueando a pessoa. Todos nós temos uma pequena habilidade telecinética. Não é muito, mas se uma grande quantidade de pessoas focar a sua energia em uma única coisa, isso terá um efeito. E é por isso que eu odeio falar na frente da sala. Minha mãe me disse que se eu assistir filmes de terror, os monstros poderiam atravessar a TV e assombrar a casa. E é por isso que eu só os assisto na casa do meu amigo. Sempre que uso aquele secador de ar automático dos banheiros, tenho medo de que uma família de aranhas esteja vivendo lá dentro. Então o secador irá jogar todas elas nas minhas mãos e elas não irão desgrudar. Sempre que uso o elevador, me certifico de dobrar os meus joelhos. Então, se o elevador cair, meus joelhos ficarão a salvo e não dobrarão para trás. Eu tenho alguns lugares especiais para mim, e sempre que eu visito eles, eu não consigo parar de pensar que algum dia eu estarei lá pela última vez. Bizarrices que aconteciam na Idade Média, parte 2. Os animais eram julgados. Por exemplo, se um porco atacasse alguém, ele era levado até um tribunal. E nesse tribunal tinha um juiz, tinha pessoas contra e a favor ao animal e tinha alguém para defender ele também. Enfim, ele era julgado como se fosse um ser humano. A urina era usada para lavar as roupas e tirar manchas difíceis. Eles acreditavam que as doenças eram, na verdade, um desequilíbrio no sangue. Então, eles usavam sanguessugas e até pequenos cortes como tratamento. Ou seja, eles tiravam um pouco do sangue das pessoas para que elas se curassem. Mas é óbvio que isso dava muito errado e muita gente acabava morrendo. Para saber se uma mulher era bruxa, eles amarravam ela e jogavam ela dentro do rio. Se ela boiasse, é porque era bruxa. Se afundasse, não era. Só que, é claro, muitas acabavam morrendo afogadas, porque elas não flutuavam e acabavam afundando. As mulheres usavam um produto que chamava ceruse na pele. Elas faziam isso para deixar a pele mais branca e sem marcas. O problema é que esse produto era feito de vinagre e chumbo. Então no começo até que funcionava, a pele ficava linda. Mas o chumbo é tóxico, então com o tempo a pele ia apodrecendo. Novamente, não sei como a gente tá vivo até hoje. Episódios de desenhos animados que eu tinha muito medo. Gente, vou começar por esse episódio, que é o episódio que o Bob Esponja fica presa no mundo da luva. Eu sempre tive medo desse episódio. Me sentia muito desconfortável, porque, tipo, à noite o mundo da luva ficava bizarro e o Bob Esponja não conseguia sair de lá. E ele tinha um clima meio diferente, né? Era tudo escuro, tudo bizarro, assim. Desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei com medo desse episódio. E todas as vezes que eu via depois, eu sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim eu ficava com medo. Meu, era um clima muito estranho. Outro episódio que eu tinha medo quando eu era criança era o da depressão, do Gumball. Agora tudo bem, né? A gente entende, é uma crítica realmente, a depressão, se vê sozinho, blá blá blá. Mas, gente, antes, meu Deus, eu morria de medo desse negócio preto. E eu tenho muita agonia dessas coisas que corre atrás, sabe? Tipo, tanto zumbi,
também tenho agonia, sabe? De correr atrás. E, esse negócio preto fechando, nossa, me dava um negócio, assim. Outro não é bem um episódio, mas esse bicho verde da Hora de Aventura. O episódio em si eu gostava, né? Que é o episódio que o Finn vai pra mansão e todo mundo começa a morrer. E era muito legal, porque eu gosto dessas coisas, né? De suspense, investigação. Mas, eu lembro certinho da primeira vez que eu assisti esse episódio, eu tava super me divertindo. Aí apareceu esse bicho, eu quase infartei. Eu morria de medo dessa mulher. Depois, quando você descobre a história dela, até fica mais de boa, é até triste, né? Fiquei triste por ela. Mas até essa história aparecer, olha esse bicho, eu morria de medo. E pra fechar, temos todos os episódios das Aventuras de Flapjack. Eu amava esse desenho, tipo, eu assistia sempre, mas ele sempre me trazia um clima meio estranho, meio pesado, sei lá. Era um desenho meio bizarrinho, né? Mas era divertido, eu gostava. Mas mesmo assim me trazia uma sensação muito estranha. Tanto que eu já assisti muitos desenhos na minha vida e, tipo, eu sempre vou lembrar um episódio ou outro de alguns, mesmo que eu tenha assistido poucos. Tipo, de Backyardigans, Barney, tipo, que eu assisti quando era pequenininha. Eu lembro de alguns episódios. Agora, esse desenho aqui, eu assisti muito, por muito tempo, e eu não lembro de uma história, de um episódio. Tipo, não lembro de nada. Bizarro, eu acho isso um pouco bizarro. E você, tem medo de algum episódio de desenho? Você já parou pra pensar que a gente não consegue ver nosso olho se mexendo em tempo real? Tipo, pensa comigo, se você tá olhando pro espelho, aí você desvia seu olho, aí você não tá vendo mais você, né? Seu olho, aí quando você volta, né? Você tá fixado o olho no espelho de novo, então você tá vendo seu olho pra frente. Então, tipo, você só vai conseguir ver seu olho se mexendo em algum vídeo, alguma coisa assim, alguma coisa que tem delay, tipo, a câmera. Mas em tempo real, tipo, no espelho, você nunca vai conseguir ver seu olho se mexendo. Tipo, sempre que você voltar, ele vai estar fixo em você mesmo, tipo, entendeu? Outra coisa que também me faz pensar bastante é que você tá exatamente aí agora, assistindo esse vídeo agora, por causa de uma série de decisões que você tomou ao longo da sua vida. Isso tem nome, né? O efeito borboleta. Então, tipo, uma coisinha que talvez você tivesse feito diferente há, tipo, 5 anos atrás, você não estaria agora aqui assistindo esse vídeo se você tivesse feito essa coisinha diferente há 5 anos atrás. Talvez você não tivesse nem vivo se você tivesse feito alguma coisa diferente na sua vida. Já parou pra pensar nisso? E você sabia que não é todo mundo que consegue imaginar imagens? Tipo, se eu falar pra você, imagina uma borboleta azul. Aí você vai imaginar uma borboleta azul. Tem gente que, se falar borboleta azul, não consegue imaginar uma borboleta azul, tipo, não passa nada na cabeça, entendeu? Tipo, a gente consegue, tipo, pelo menos eu consigo imaginar até um filminho, né? Tipo, se eu quiser lembrar de alguma coisa que eu fiz ontem, eu vou lembrar certinho eu fazendo a coisa que eu fiz ontem. E tem gente que simplesmente não consegue. Tem gente que, inclusive, pensa em palavras. Então, tipo, você vai falar borboleta azul, vai vir borboleta azul escrito na mente da pessoa, sabe? E também tem gente que não tem uma vozinha dentro da cabeça. Então, quando você tá ali pensando, tem uma voz dentro da sua cabeça, né? Tipo, né? Tem uma voz. Tem gente que não tem essa voz, tipo, não existe voz dentro da cabeça. Nem sei explicar, nem sei como que a pessoa se sente, tipo, não faz sentido. Mas realmente, você já agradeceu por ter uma voz na cabeça? Porque na minha cabeça ia ser bem mais difícil se eu não tivesse essa voz. Creepypastas assustadoras e incríveis que eu acho que todo mundo deveria conhecer. E a história de hoje é sobre o Akamanto, a creepypasta que diz que um espírito vai te matar enquanto você estiver no banheiro. Essa história diz que se um dia você entrar em um banheiro público e ver que tá sem papel higiênico, uma voz do lado de fora vai te perguntar se você quer um. Essa voz vai te dar 2 opções, o papel vermelho ou o papel azul. Mas sinto em lhe dizer que qualquer escolha vai ser ruim. Você só vai escolher o modo que o espírito vai te desviver. E não adianta fugir, tentar sair correndo, porque o espírito vai te desviver de qualquer jeito. Ah, então eu vou escolher outra cor. Não vai adiantar também. Só vai deixar ele ainda mais irritado e vai piorar o seu destino final. Ou seja, a partir do momento da pergunta, não tem mais escapatória. E eu não sei o que é pior, ser morto por um espírito ou ser morto no banheiro. Principalmente se você não tinha papel higiênico. Por isso, a melhor opção é você sempre verificar se tem papel no banheiro antes de você usar.
Me siga para mais dicas. As teorias mais assustadoras dos desenhos animados. A Candace, de Phineas e Ferb, na verdade, tinha esquizofrenia. Nunca existiram construções malucas, e é por isso que os pais dela nunca viram. O Ferb, na verdade, seria um irmão autista que chegou depois. E o Dr. Doofenshmirtz, na verdade, seria o terapeuta da Candace. E as lutas do Perry com o doutor seria uma maneira da Candace processar tudo aquilo. Você já parou para pensar por que o seu siriguejo não queria que ninguém descobrisse sua receita secreta? Ah, pode ser porque ele não quer concorrentes, né? Ele quer o dinheiro todo para ele. Pode ser, mas tem outra teoria a respeito disso. Bom, acho que todo mundo reparou que o siri cascudo é, na verdade, uma armadilha de siris. E você já reparou que o seu siriguejo é o único siri do desenho? Isso porque, na verdade, ele captura a própria espécie para poder fazer os hambúrgueres. Isso não seria bem visto pelo resto ali, né, da população da fenda do biquíni, então é por isso que ele não compartilha a sua receita. Essa teoria é bem legal, mas não faz muito sentido, né? Todo mundo teria que ser bem burro, afinal é o nome do hambúrguer, né? Hambúrguer de siri. Mas tudo bem, né? Vai que. E você, qual é a sua teoria favorita dos desenhos animados? Fatos bizarros sobre o corpo humano, parte 2. Mesmo após a morte, os cadáveres podem suspirar ou até mesmo gritar. E isso acontece por conta dos gases que se acumulam dentro dele. Deve ser muito assustador trabalhar num necrotério. Imagina, você tá lá e todo mundo começa a gritar do nada. A gelatina da retina do seu olho é a mesma desde que você nasceu e vai ser a mesma até você morrer. Ela nunca é trocada e tem algumas pessoas que veem umas cobrinhas flutuando conforme elas mexem os olhos. Essas cobrinhas são, na verdade, a sombra de tecidos mortos que ficaram presos dentro dessa gelatina. Inclusive, por favor, fala se alguém mais vê essas cobrinhas, porque eu vejo isso minha vida inteira e isso sempre me incomodou e me incomoda saber que não tem o que eu fazer, eu vou ver elas pra sempre. Um espirro pode viajar numa velocidade de até 160 km por hora. É muito germe que é lançado pra todo lado. Se você pudesse abrir e esticar completamente seus pulmões, inclusive os músculos de ar, eles teriam o tamanho de uma quadra de tênis. O maior órgão do corpo humano é a pele. O nosso corpo brilha no escuro, só que é uma luz bem fraca que não consegue ser captada por olhos humanos. Ou seja, todos nós somos Edwards. Existe uma lenda na minha cidade. As pessoas dizem que em algumas noites, entre as 2 e 4 da manhã, um espírito maligno visita a cidade. De acordo com a lenda, se você olhar pela janela entre esse horário e encarar a floresta, você vai ver 2 olhos vermelhos brilhantes te encarando de volta. Se isso acontecer, você encontrou o espírito, mas você não pode fazer de jeito nenhum o que ele mandar você fazer. Se você encontrar os olhos, você vai ouvir uma voz na sua cabeça, te dando alguma ordem. E o que quer que ele peça, você tem que fazer exatamente o contrário. Se ele pedir para você ir dormir, fique acordado. Se ele pedir para você abrir as janelas, mantenha elas fechadas. E o mais importante de tudo, não saia de casa enquanto os olhos estiverem ali. Eu duvidava muito de tudo aquilo, mas um dia, por curiosidade, eu fiquei acordada até tarde, olhando pela janela e encarando a floresta. Eu nem conseguia acreditar, mas perto das 3 da manhã, eu consegui vê-los. Eu vi o par de olhos vermelho brilhante me encarando de volta. Nesse momento, me bateu um desespero, mas eu logo me acalmei. Afinal, eu me lembrei das regras. Não saia de casa e faça sempre o contrário do que ele mandar. Meus pensamentos foram interrompidos por um sussurro baixo e assustador. Era o espírito falando comigo. Eu pensei que ficaria tudo bem, mas eu não soube o que fazer quando a voz da minha cabeça me disse: fique dentro de casa. Mistérios que nunca foram resolvidos. Existem algumas coisas que aconteceram no passado que até hoje ninguém sabe como aconteceu. E hoje eu vou contar a história do Orang Medan. Em junho de 1947, várias estações de rádio e navios perto da Indonésia receberam uma mensagem em código Morse. O mais assustador de tudo é que a mensagem dizia: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Estão caídos na ponte e na casa de mapas. Possivelmente, toda a tripulação está morta. E após um breve momento de silêncio, mais uma mensagem chegou, que dizia apenas: eu morro.
Depois de um tempo, um navio americano conseguiu localizar o navio Orang Medan. Mas assim que a equipe de resgate entrou nele, eles não acreditaram no que eles viram. Todos os tripulantes estavam mortos. E o detalhe mais assustador é que todos os rostos estavam congelados em uma expressão de agonia. Era como se todos eles tivessem visto algo horrível antes de morrer. Nenhum deles mostrava sinal de ferimento e também não tinha nenhum sangue no local. E apesar de estar bem quente naquele dia, a equipe relatou que sentiu um frio muito grande dentro do navio. E antes da equipe conseguir investigar mais a fundo, um incêndio misterioso começou no porão de carga. O navio explodiu, levando os corpos e todos os seus segredos ao fundo do oceano. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu naquele navio ou por que todos os tripulantes morreram. Inclusive, foi esse caso que inspirou o jogo Man of Medan, da Dark Pictures. Inclusive, é um jogo muito bom, eu amei. Mas então, quais são suas teorias? O que você acha que aconteceu? Creepypastas que eu queria muito saber se são reais, mas que eu tenho medo de testar. Parte 69. Lembrando que esse é aquele tipo de creepypasta que a gente precisa jogar um jogo para que ela aconteça. E o nome dessa é o Jogo da Vela. Para jogar, você vai precisar de uma vela vermelha, fósforos ou isqueiro, um prato pequeno, doces, tipo pirulitos ou balas, e o mais importante de tudo, um desejo. Você pode começar o jogo em qualquer noite, e quando você decidir fazer isso, você vai reunir todos os seus suprimentos, ir até o seu quarto e fechar a porta. Antes de você ir dormir, você vai posicionar a vela vermelha em um lugar que ela não caia, tipo no chão ou em cima da mesa. Então, você vai colocar o pratinho na frente da vela e o doce em cima do pratinho. Um doce só, tá? Então, você vai acender a vela e se sentar na frente dela. Depois disso, você vai fechar seus olhos e vai imaginar o seu desejo sendo realizado com o máximo de detalhes que você conseguir. Assim que você acabar de imaginar, você vai abrir seus olhos, apagar a vela e ir dormir. No dia seguinte, assim que você acordar, você vai pegar a vela, o pratinho e os fósforos e vai guardar em um lugar que ninguém mais ache. Ninguém pode encostar nessas coisas. Além disso, você vai jogar fora o doce que estava em cima do prato. Então, você vai ficar repetindo todo esse processo todas as noites seguidas. Ou seja, toda noite antes de você dormir, você vai posicionar a vela, acender ela, colocar o pratinho na frente, o doce, fechar o olho, imaginar seu pedido, abrir o olho, soprar a vela e dormir. E no dia seguinte, você vai pegar suas coisas, guardar em um lugar que ninguém encoste e também jogar o doce fora. Lembrando que toda noite precisa ser um doce diferente, não pode ser o mesmo doce. Você vai ficar repetindo esse processo todas as noites até que uma dessas duas coisas aconteçam. Primeiro, você vai ficar repetindo até que a vela apague e não possa mais ser acendida. Ou seja, quando a vela acabar. Se isso acontecer, o ritual não deu certo, você vai descartar todas essas coisas e não vai tentar novamente nunca mais. Ou você vai ficar repetindo todo esse processo até o seu desejo ser realizado. Se o ritual der certo, em algum momento antes da vela acabar, o seu desejo vai ser realizado. E assim que isso acontecer, você pode descartar suas coisas e parar de fazer isso toda noite. Agora você pode aproveitar o seu desejo. Você não sabe quem concedeu ele a você. E nem se esse alguém vai querer algo em troca no futuro. Esse jogo parece bem legal, bem divertido e bem simples também, mas eu não sei se eu tenho mais medo dele não dar certo ou dele dar certo. Porque, sei lá, eu tenho a sensação de que qualquer coisa que aconteça vai dar ruim. Eu não vou tentar e eu não recomendo ninguém a tentar, mas se você for corajoso, me conta se deu certo depois. Beijo! Filmes de terror que não aconteceriam se os personagens não fossem burros. Vou começar por ele, O Chamado. Se tem uma fita que se você assiste, você morre em 7 dias, você não assiste a fita. Da primeira vez, tudo bem, você pode até achar que é mentira, assistir ali por curiosidade. Mas aí, se vem alguém ver que realmente acontece isso se você assistir e ainda vai lá e assiste também... Meu querido, não tem como. Pura burrice, esse filme não precisava ter acontecido. O segundo é A Morte do Demônio. Vamos lá, você entra num porão, vê que tá cheio de coisa morta e acha um livro super bizarro e você continua indo no porão. Inclusive, você pega o livro, vê que se você ler em voz alta, você vai invocar um demônio e você faz o quê? Lê em voz alta. Zero sentido. Outro filme, infelizmente, é Jogos Mortais. Todo mundo sabe que é meu filme favorito, mas eu tenho que admitir que rolou umas burrice aí.
Impossível que o cara, antes de cortar a própria perna, não tenha pensado em tentar arrancar os canos da parede. Gente, a algema estava algemada num cano podre. E em vez dele tentar cortar o cano ou só arrancar ele da parede, não, vamos cortar meu pé. Infelizmente foi burrice, mas mesmo assim o filme continua bom e o final é muito bom, é isso que importa. O último não é uma coisa que não faria o filme em si existir, mas é uma morte que, na minha opinião, foi muito burra. Que é a morte da Tatum em Pânico. Gente, ela lutou tão bonito, se esforçou tanto pra ir de arrasta daquele jeito. Tipo, nossa, tem um portão que eu posso abrir pra fugir, mas o que eu vou fazer? Sair pelo espacinho do gato. Zero sentido, muita burrice, ela não devia ter morrido nesse momento. Mas ela foi corajosa, lutou pela vida, o que não adiantou nada. Então tá tudo bem. Eu fico pensando que se ela não tivesse morrido nesse momento, ela ia morrer em outro, então tudo bem, tudo certo. Mas sim, poderia muito bem ser de outro jeito. Lugares que eu não entraria nem se me pagassem. Bom, vamos começar pelo básico. Eu não entraria sozinha em uma casa abandonada. Principalmente se fosse aquelas casas antigas no meio do mato. Simples, meio óbvio, ninguém devia entrar lá. Ai, mas escutei um grito vindo lá de dentro. Paciência. Ai, mas vi alguém entrando, talvez essa pessoa precise de ajuda. Paciência, ninguém mandou ela entrar lá. Então, sempre passa reto, nunca entrar lá dentro. Segundo lugar é qualquer piscina abandonada que tenha água dentro. Essa também é bem óbvia, né? Pode ter ameba comedora de cérebro lá dentro. Então, sempre que eu vejo uma notícia falando que alguém entrou nessa água, não sei lá pra quê, eu penso, meu Deus, mas nunca na minha vida. Em terceiro lugar, temos as câmeras de bronzeamento. Afinal, eu já assisti Premonição e eu sei o que acontece. Primeiro porque eu não vejo sentido em fazer isso. E segundo porque eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu no filme. Ai, mas é impossível, não tem como aquilo acontecer. Tô nem aí, não vou entrar. Em quarto lugar, qualquer pizzaria à noite fora do horário de atendimento. Principalmente se for para olhar algumas câmeras. Escolha uma porta. Atrás de cada porta tem um filme de terror onde você vai ser obrigado a passar uma semana. Bom, se você escolheu a primeira porta, você vai ser obrigado a ficar uma semana no filme A Órfã. Esse até que é de boa, vai, você até deu um pouco de sorte. Você já sabe o que acontece, então é só não adotar uma criança e tá tudo bem. Se você escolheu a porta número 2, sinto muito, mas você tá em A Hora do Pesadelo. Essa não tem muito o que falar, talvez descanse em paz. Se você escolheu a porta número 3, você tá em Pânico. Esse é um pouco de boa também, ele é um humano, então é só você se preparar que tá tudo certo. Se você escolheu a porta número 4, você tá em Invocação do Mal. Esse eu não sei, se você acordar lá na casa, também sinto muito, não tem muito que possa fazer. Mas se você também já sabe o que acontece, eu acho que tem um jeitinho aí de sobreviver, mas aí é com você. Se você escolheu a porta número 5, você vai pra Jogos Mortais. Novamente... sinto muito. Se você for esperto e prestar atenção nas regras, talvez você consiga fugir, mas você não vai estar inteiro. Então, boa sorte. E se você escolheu a porta número 6, você vai pra Chuck. Parabéns, é só você dar uma bicuda nele que tá tudo certo. Acho que esse é o mais de boa de sobreviver. E aí, qual porta você escolheu? Creepypastas assustadoras que, na minha opinião, todo mundo deveria conhecer. Hoje eu trouxe uma que não é muito bem uma creepypasta, mas sim outra realidade. E eu tô falando de Sete Além. Sete Além seria uma realidade bem parecida com a nossa, só que bem mais obscura e sombria. Então meio que seria aqueles filmes apocalípticos com tudo destruído e sempre tá de noite. E além disso, as pessoas desse local também seriam um pouco diferentes. Quem diz que já foi pra Sete Além diz que as pessoas têm os olhos completamente pretos ou amarelos. E que nem todas as pessoas de lá são do bem, na verdade a maioria. E o mais assustador de tudo é que não tem um jeito de você ir pra Sete Além, você simplesmente acorda e tá lá. E nem precisa acordar, às vezes você entra em algum lugar e do nada tá em Sete Além. A gente pode ter como exemplo um cara que foi no banheiro do shopping e quando saiu, tava em Sete Além. Ele percebeu isso porque o shopping tava completamente diferente, as lojas destruídas. Ele encontrou algumas pessoas com aquela aparência que eu falei antes. Tem vários relatos, inclusive de crianças ou até pessoas que entraram em um ônibus e esse ônibus estava em Sete Além. E também não tem um jeito de você sair de lá, pode ser que alguém te ajude ou você
só tem que ficar lá esperando até conseguir voltar pra essa realidade. E o tempo lá não passa igual passa aqui, então você pode ficar 7 dias lá e na verdade passaram só 2 minutos aqui. Eu particularmente tenho bastante medo dessa realidade, sempre tive medo de passar por uma porta e do nada aparecer lá. Mas apesar de eu ter muito medo, é com certeza uma das minhas histórias favoritas. Eu acho que a única coisa pior de ir pra lá seria ir pras backrooms, mas isso fica pra outro vídeo.